O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E uma palavra pode mudar uma história inteira. Uma palavra pode mudar uma vida. Uma palavra pode nos colocar no caminho e no centro da vontade de Deus. A palavra do Senhor é poderosa. Cantou o salmista no Salmo 29, ela é suficiente. Quem contou o texto sagrado, diga amém. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé ou ao Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Se assente dando glória a Deus. O irmão do teclado pode ficar à vontade. Quero apenas introduzir os 10 primeiros minutos dessa mensagem. Que Deus os abençoe. Pagamento de uma dívida. Diga comigo, pagamento de uma dívida. Hoje eu acordei com o Espírito Santo falando fortemente ao meu coração sobre pagar uma dívida. Eu levantei e disse: Espírito Santo, me conte detalhadamente sobre isso. E ele disse ao meu coração: faz exatamente 2 semanas que eu te dei um texto e você escreveu e está guardado. Eu disse: realmente, faz exatamente 2 semanas que eu escrevi um texto sobre dívida, sem saber até mesmo antes que eu estaria aqui. Dívidas. Essa expressão no grego significa ofiletes. Ofiletes significa alguém que deve a outro, devedor a alguém, atado por uma obrigação. Diga comigo, atado por uma obrigação. Obrigado por alguma coisa a pagar a alguém. Alguém que ainda não indenizou quem lhe ou a quem prejudicou. Eu quero que vocês abrem bem o ouvido de vocês. E que tenham ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga assim: dívida, atado em uma obrigação. Dívida, atado a alguém. Nessa noite, Deus vai nos ensinar como resolver todas as nossas dívidas. Eu não estou falando de dívida material, porque isso a gente busca trabalhando. Isso a gente resolve se esforçando, economizando um pouco, retendo para não gastar conosco, mas para quitar qualquer dívida. O texto que o Espírito Santo me deu foi este: dívidas são preocupantes. Dívida mexe com a nossa vida. A dívida só existe por uma permissão, porque ela não brota do dia para a noite sem uma permissão. Dívidas, elas existem a partir de uma legalidade. Às vezes criado por nós, ou às vezes criado por terceiros que usam o nosso nome. E elas passam a existir. A dívida tira o sono. A dívida tira a paz. A dívida arranca o sossego. A dívida ignorada se torna uma bola de neve com o passar dos dias e com o passar dos anos. Esquecer a dívida
e fingir que ela não existe é se contentar com paliativo. É uma anestesia. Porém, passando a anestesia, haverá uma grande dor. A dívida um dia ela chega dizendo: eu existo. E não adianta me ignorar. A dívida não apenas vem nos lembrando que ela existe. A dívida traz consigo juros e cobranças constantes. A dívida não diminui com o passar do tempo. Então parem de dizer que com o tempo tudo se resolve. Não se resolve. A dívida cresce com o passar do tempo. A dívida um dia cruza os nossos caminhos, mas se acalma. Porque em Cristo Jesus, no poder do Espírito, e essa reserva de azeite, que muitas das vezes esquecemos, será o suficiente para que toda dívida seja aniquilada. Que graça, Jesus! Então eu quero dizer a você que me ouve nessa noite: é possível viver uma vida sem carregar as dívidas. É possível um dia quitar todas as dívidas. Seja com Deus, seja com os homens, seja com os nossos ofensores. Quem morre não deixa dívida, apenas quem vive. Sempre haverá um viés, sempre haverá uma solução, há uma possibilidade. Mesmo que nós venhamos dizer, não temos condições, é aí que Deus começa a trabalhar. Pois quando chegamos no extremo da nossa dívida, o céu se abre para nós e nos convida a olhar mais além. Se você pode, pegue na mão desse irmão e diga assim: se nesta noite você chegou no extremo das suas dívidas, e talvez você olhe e diga: estou no fundo do poço, é nesse momento que Deus te diz: sobe para a luz, sobe para a luz, sobe para a luz. Há uma solução para aniquilar todas as dívidas, seja do passado, seja do presente, seja de uma condenação, seja de um rancor, seja de uma mágoa. É possível em Deus não sermos escravos das dívidas, mas sermos libertos, porque nele há sempre uma solução. A nossa solução não está nos empréstimos de um banco. A nossa solução não está em abrir um credencial. A nossa solução não está na mão de um agiota. A nossa solução não está na mão de homens. A nossa solução, a resposta para essa dívida que talvez até aqui tem te feito perder o sono, está nas mãos de Jesus. O Eliseu tipificado em 2 Reis, capítulo 4. Diga assim: não olhe para a dívida, olhe para Cristo. Para o crente, o devedor termina no Calvário. Para o crente, o devedor termina no Calvário. Depois do Calvário, não é um devedor que caminha, é um perdoado das suas dívidas. Perdoado, salvo, limpo, purificado, santificado. Paulo escreveu sobre isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 15, dizendo: e cancelou a escrita da dívida, ou seja, do grego, ofeiletes,
aquilo que me deixava atado, aquilo que me deixava acorrentado, aquilo que me deixava presa, aquilo que me deixava escravo. Lá na cruz, Cristo cancelou a escrita da dívida. O pecado tem um documento dizendo a cada homem: você deve, você deve, você deve. O diabo pega também este documento e muitas das vezes vem nos acusar com os pecados, dizendo: você deve, você deve, você deve. Nós não tínhamos condições de aniquilar essa dívida. E aquele que nem dívida tinha, desceu do céu. Se fez verbo, se fez carne. Ele se esvaziou de tudo, para que eu e você fôssemos cheios dele. Desceu do céu, foi para a manjedoura, da manjedoura para Nazaré. Ele foi descendo de Nazaré para Cafarnaum, de Cafarnaum para Galileia, da Galileia para Jerusalém, Monte Caveira, do Monte Caveira, a cruz, da cruz, sepultura. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou e disse: está pago, está pago, está pago, está pago. Irmã, levanta a mão e adora, porque eu estou dizendo: está pago. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Está pago. Então, por que a gente está vivendo em tempos que os crentes estão vivendo ou se comportando como se devesse? Não! Você não deve, agora é o seu direito. E que graça é essa, Espírito? Você é livre. Diga assim: eu não estou mais atada, eu não estou mais atado. O sangue de Cristo Jesus cancelou a dívida. E vem Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8: nós não somos mais escravos do medo, porque a dívida dá medo. Nós somos filhos e filhas de Deus. Diga assim: eu não estou mais atada, eu estou livre. A dívida foi paga por alguém que nem devia. Quem devíamos era nós. Aí Paulo escreve isso dizendo o quê? Dentro de qual contexto? A igreja da era apostólica, os cristãos da era apostólica, estão vivendo debaixo de uma nuvem de cobrança. E qual é a cobrança? Dos falsos mestres, dos judeus legalistas. Então Paulo, para acalmar a igreja, para dizer assim: fiquem em paz, vocês não estão mais debaixo de cobrança de lei. Então ele escreve dizendo: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenância, e que nos era contrária, ou seja, era desfavorável a nós. Porque a dívida desfavorável me condenava diretamente ao inferno. Não tínhamos direito do céu. Então ela era uma dívida o quê? Contrária. Ele removeu completamente. Cravo nas mãos, cravo nos pés, coroa de espinhos sobre a cabeça, uma cana furando o seu lado. Tudo isso era a dívida sendo cravada no madeiro. E quando ele quita a dívida, eu amo esse texto sagrado, ele despojou
as autoridades e poderes malignos. Ei! No momento que a cédula do pecado foi cravada e você foi liberto, porque o sangue de Cristo Jesus pagou a dívida do nosso pecado, nos cobriu com seu sangue, nos perdoou. Ele não apenas disse: você está livre, você não está mais atado, mas também ele foi destronando o credor. Ele foi despojando o credor. Ou seja, o diabo não pode vir mais até você. Se houve em você espaço para arrependimento, se houve em você espaço para reconhecimento do senhorio e do poder de Cristo, o diabo não tem mais o direito de chegar até você e dizer: pecou. Quem é você para pregar? Quem é você para ser pastor? Quem é você para ministrar o louvor? Você que um dia esteve nas drogas, você que um dia se prostituiu, você que se deitou com vários homens, você que teve várias mulheres, você que vivia no bar em bar, você que traía, você que mentia. Você pode levantar as mãos agora e dizer: credor, não é só a dívida que está paga, mas do sangue de Jesus você perdeu toda a força, toda a autoridade de me condenar. Eu não estou mais sobre a autoridade de uma voz infernal. Eu estou debaixo da doce presença do Espírito. Um minuto para você levantar as suas mãos. Os perdoados adoram. Você é livre. Esse credor acusou Lutero quando traduzia a Bíblia, mas Lutero respondeu a ele dizendo: o sangue de Jesus já me perdoou. Eu estou salvo, eu estou livre. Eu levanto as minhas mãos agora e repreendo no nome de Jesus todo espírito depressivo, toda voz de condenação. Você é perdoada. Alguém precisou morrer. Quando Cristo morre, todos os dias eu sou lembrada: eu tenho algo, eu tenho algo, eu tenho algo, eu tenho graça, eu tenho alegria do Espírito. Eu não sou um vaso rachado sem utilidade, mas há um azeite da glória que passa aqui dentro. Olhe com carinho para este irmão e diga: ele morreu. Diga: ele morreu. E a sua morte nos lembra: ainda temos algo. Ainda temos algo. Os legalistas judeus faziam cobranças à igreja. E qual era? Não podem comer porco. Tem que se apresentar ao sumo sacerdote. Tem que oferecer sacrifício. Tem que apresentar-se diante do Senhor no templo, diante do sumo sacerdote. Tem que ser circunciso. Tem que guardar o sábado. Cobranças, diga comigo, cobranças. Que lembrava a dívida. Aí Paulo diz, eu amo esse texto, Colossenses 2, 16 e 17. A escrita está paga. 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis.
celebração das luas novas ou dos dias de sábados, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, porque a realidade a dívida está paga, Cristo morreu, ressuscitou, tudo se cumpriu nele. Outra dívida, que muitas das vezes sozinhos não conseguiremos vencer sem a ajuda de Cristo e sem a ajuda do Espírito Santo. Diga comigo, a dívida da ofensa. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 27. A parábola do servo infiel. O homem devia pouco para o seu senhor. Diz o texto: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar as contas. Diga, ele desceu para acertar as contas com seus servos. Ou seja, este rei veio para acertar as contas com quem lhe devia. Versículo 24. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido a ele sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda reverência, se prostrou diante do rei e lhe implorou: seja paciente comigo, e eu vou te pagar tudo. Olha o que ele dizia: eu só quero um tempo, e eu vou acertar tudo que te devo. Eu vou pagar a minha dívida. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida e o deixou embora livre. Ou seja, eu te desato, você não está mais preso a mim. Vai para a sua casa, você está livre, pode dormir em paz, eu te perdoo, vai. Só que esse servo tinha um conservo, e o conservo devia muito menos que ele. Preste atenção, o conservo devia muito menos que ele. Ele encontrou esse conservo, lhe agarrou pelo pescoço, diz o texto, e lhe dizia: paga o que me deve, paga o que me deve. E os servos do Senhor, vendo esta cena, contaram ao seu senhor, ao rei: sabe aquele servo que o Senhor acabou de perdoar? Então, ele não fez igual o Senhor. Ele encontrou um conservo e fez uma roda no meio dele e começou a cobrar a dívida. Segurou ele pelo pescoço, porque mágoa é isso, é sempre ter o pescoço do outro na mão. Ressentimento é isso, é nunca deixar o outro ir embora. Tá adorando, mas está com o pescoço do teu irmão na mão. Tá cantando, mas está com o pescoço. Ai, eu vou falar, Espírito. Tá cantando, mas está com o pescoço da tua amiga na mão. Tá pregando, mas está com o pescoço de alguém na mão. E o Senhor disse: eu liberei o teu pescoço, sendo que eu poderia ter prendido você. Eu te perdoei. Quem é você melhor do que eu? Você é melhor do que Jesus para prender alguém no seu passado? Ai, abaraca. Quem nós pensamos que somos, se não imitadores dele, Cristo? Se ele me liberou de uma dívida que eu não poderia pagar, eu não posso segurar a ofensa de ninguém. Vai, eu te perdoo. Vai, vai, vai,
livre. Diz o Espírito Santo aqui na minha alma: eu vou tratar famílias, casamentos, mães, esposa, pais, para que haja uma verdadeira quitação de dívida no meio da casa. E ele segurava o pescoço do outro. O rei veio, pegou ele e sua família e lançou no cárcere, porque é isso que acontece. O contexto que eu li em Mateus 18, a partir do versículo 23, está dentro do contexto do perdão. Pedro vai perguntar a Cristo quantas vezes tem que perdoar o homem, o seu irmão. Pedro vai dizer 7 até 7 vezes, e Jesus vai dizer não! 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes que for possível, até a eternidade. Não é sobre conta, é sobre fé, é sobre amor. Deixa aí. Você nunca, oh Espírito, você nunca terá liberdade verdadeiramente em Cristo enquanto prender alguém nas suas mãos. Você vai vir para os cultos e esse culto não vai fazer sentido para você, porque está atado, está atada. E Cristo vai dizer assim: ei, a dívida da ofensa não se resolve com profecia. Eis que te diz o Senhor, a dívida da ofensa se resolve: eu te perdoo. Diga assim para mim: para a dívida do meu pecado, o sangue de Cristo. Para a dívida das minhas ofensas e das mágoas, e para os meus ofensores, o perdão. E para a dívida dos meus filhos, da minha casa, azeite dentro do vaso. Azeite dentro do vaso. Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei como um relâmpago na minha memória. Quando eu tinha entre 6, 7, 8, até o tempo em que saí da casa dos meus pais depois que eu casei. A minha mãe, ela sempre levantava às 5:30 da manhã. Levanta. Acorda. Que consagração. Venha ver como é que o azeite cai dentro do vaso. De madrugada, Michele, Henrique, Richardson, acordem. Porque oração. Venham aprender como é que se cai azeite dentro do vaso. Eu vou chamar a responsabilidade para nós. Os teus filhos, a tua família, está vendo e aprendendo como é que cai azeite dentro do vaso. Porque a geração que está vindo, ela não é responsabilidade da escola, é nossa. É nossa. Eu estou dizendo que as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos esposos, as nossas esposas, a geração que está saindo de nós, não é responsabilidade do governo, ela é responsabilidade nossa. Ela é responsabilidade nossa.
passar. Uma geração só entenderá o que é ter azeite dentro do vaso se ela contemplar, viver e enxergar como é que este milagre acontece. Quando a porta está fechada e não tem ninguém ao seu redor, a não ser você e os seus filhos. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Diz o Espírito da profecia na minha boca: eu estou acordando vocês nessa noite. Eu estou sacudindo a alma de vocês nessa noite. Porque é muito tempo em coisas que não acrescentam e pouco tempo dedicado à presença de Deus. Ensine, mostre que mesmo na crise e mesmo no extremo da vida, ainda tem um jeito. Desce azeite em vaso, cujo azeite é mandado por Deus. Deus não quer que você apenas tenha uma reserva. Deus quer que você prepare o vaso. Segure na mão do seu irmão. Diga assim: essa noite nós estamos aprendendo a preparar vaso, a preparar vaso. Segure na mão desse irmão, dessa irmã, diga: e se você já preparou vaso, e se você já preparou vaso, vai começar a descer a partir de mim, em você, em nós, uma fonte de óleo, óleo que cura, óleo que sara, óleo que olha o que dá unção, olha o que abre a visão. Recebe aí essa graça, recebe vaso. Aramash, show, a mãe que anchoria, recebe esse azeite. Azeite no vaso. Quando há azeite dentro da casa, o credor até ameaça, mas não entra. Eu estou dizendo, quando tem azeite dentro de casa, o credor ameaça, mas não entra, mas não entra. A droga não vai entrar, a pornografia não vai entrar, o cigarro não vai entrar, a depressão não vai entrar. Tem azeite na casa, tem azeite na casa, tem azeite na casa, tem azeite na casa, tem azeite na casa. O credor vai ficar do lado de fora, o credor vai ficar do lado de fora. Recebe essa palavra: o credor vai ficar do lado de fora. Azeite dentro de casa, o credor longe das portas. Cada vaso cheio era uma mensagem para a mulher e era uma pregação para os meninos. Você só não vai ser levado porque tinha uma reserva. Você só não vai ser levado porque só tinha uma reserva. Eita glória, você não vai ser levada porque ainda tem uma reserva. Eu estou dizendo que filhos e filhas que contemplaram o azeite caindo na casa, não vai ficar na mão do credor. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. O teu marido vai voltar, vai estar na presença de Deus, adorando aquele que o resgatou, Cristo Jesus. Cada vaso cheio era uma mensagem. Dívida paga, sem ameaças, consciência em paz, noite de sono em tranquilidade, sem vozes perturbadoras. Tudo a partir de uma palavra e tudo a partir de uma reserva. Diga assim: Senhor, eu preciso somente de uma palavra. Eu lembro um tempo, pastores, que eu estava vivendo um desânimo ao ponto de desistir de ministério.
Porque para quem não sabe, esse ciclo aqui, esse meio aqui, dói para quem é de verdade. Dói para quem é de verdade. Quem ama essa palavra sem mistura, sem massageamento de ego, sem nenhum tipo de triunfalista. Eu estou dizendo que Deus vai fazer, mas você precisa fazer também. Elias preparou o altar, quem mandou fogo? Elias preparou o altar, quem mandou fogo? Elias preparou o altar, quem mandou fogo? Igreja, todo mundo junto. Elias preparou o altar, quem mandou fogo? Abraão preparou Isaac e a lenha, quem proveu o cordeiro? Você prepara o vaso, quem manda o azeite? Eu vou deixar você glorificar, porque eu estou sentindo uma graça fluindo desse altar. Deus vai fazer o que você não pode, mas o que você pode, isso você faça. Às vezes as pessoas me perguntam, nos ensina como pregar assim. Ora, qual é o segredo? O segredo é me trancar no quarto e passar 3, 4 horas só preparando o vaso. O azeite no altar é uma consequência do vaso que é preparado. Eu tenho chamado para cantar. E eu quero unção para cantar. Prepara o vaso. Deus mandará o azeite. Um dia eu quero aprender a tocar sem ficar preso na partitura. Como é que eu faço? Prepara o vaso. Deus vai mandar o azeite. Eu quero e tenho chamado para pregar, mas eu quero unção na pregação. O que eu faço? Você é a matéria, barro, vaso. Deus é a matéria espiritual, a qual não é encontrado em homem nenhum, a não ser em Deus. Então se prepare como vaso. Deus mandará o azeite. Tem vaso preparado aqui? Tem vaso preparado? Tem vaso preparado? Recebe unção. Recebe a autoridade do Espírito. Chama esta moça para mim. Esta de preto, a outra que está chorando, a outra. Deus viu o desejo do teu coração. E enquanto você abria suas mãos, o Senhor te unge hoje para ser atalaia nesta cidade. Recebe aquilo que um dia o Espírito depositou em mim. Liberdade para a revelação bíblica da palavra. Uma irmã dá um abraço nela. Uma irmã dá um abraço nela. Aramachouria. Seja ministrada através desse abraço, menina. E receba a unção do Espírito Santo. E quando eu estava passando por esse tempo de desânimo, o Espírito me fez uma pergunta, e é esta aqui, eu termino aqui. Declara-me o que tu tens, porque você não tem só desânimo. Você não só tem tristeza. Você não só tem problema, Michele. Ai, Amachouria. Você não tem só luta e dor. Há algo bom aí, escondida dentro de ti. E eu usei uma expressão a Deus. Eu não tenho conhecimento,
eu não tenho a eloquência humana, mas eu tenho esforço. E algo que Deus se agradou foi Ele ter ouvido: você tem esforço, eu tenho o impossível. E o Senhor começou a animar minha alma, encheu o meu espírito. Diga comigo: declara o que tu tens. Eu gosto dessa expressão declarar. Essa expressão declarar, ela é muito linda dentro da raiz hebraica. Essa expressão significa: traz à luz, verbalize, declare, do verbo dizer, do verbo falar, do hebraico nagad. Nagad significa pronuncie, abre a boca, afirme isso, confirme falando. Muitas das vezes a gente tem voz alta para anunciar coisas ruins, e quando Deus diz declara, há uma timidez na voz, há um silêncio na garganta. Então, se essa mulher declarou, ela disse: eu não tenho luto, eu ainda tenho uma reserva de azeite. Eu ainda tenho uma reserva de azeite. Essa expressão hebraica nagad significa: faça uma declaração, tira do escuro e expõe a luz. Há um vaso de azeite que se escondeu no luto dessa mulher. Há um vaso de azeite, e quem sabe seria o azeite que ela se ungiria enquanto seu marido estivesse vivo, mas veio a morte e levou o marido. E se tem morte, segundo a tradição hebraica e judaica, não pode ter unção. A morte entrou, o credor quer entrar, a morte entrou e o credor quer entrar, mas há uma exceção. Ela diz: eu tenho, senão. Essa preposição na língua da portuguesa significa: há uma exceção. Há uma exceção. Eu ainda tenho um vaso de. Quando ela declarou, sua memória foi imediatamente naquilo que ela tinha de valioso, escondido dentro da sua casa. Oh, minha irmã, Eliseu é como Jesus apresentado a nós. E um certo pregador disse que aqui Cristo é apresentado antecipadamente, porque quando Jesus, ele vem pregando, anunciando, e vem os enfermos atrás dele, e vem aqueles que necessitam, Jesus também perguntava: o que eu posso fazer por você? E o cego dizia: eu quero ver, então veja. O que eu estou dizendo aqui, quem tem, é o único que tem autoridade de fazer essa pergunta: o que eu posso fazer por você? E vai fazer, não é homem, é Cristo. Porque se eu te perguntar nesta noite, irmã Michele ou o irmão Daniel, tiver uma conversa com você, e eu te perguntar o que você precisa, e você vai me dizer: eu preciso de saúde. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso te dar saúde. Mas Jesus é aquele que diz para uma mulher enlutada, que enterrou o primeiro marido, que enterrou o marido por primeiro, agora está indo levando o esquife do seu filho. Ele é o único que pode parar e dizer: não chore no meio do velório, e a pessoa vai parar de chorar. E a mesma pergunta que ele te faz nessa noite: o que eu posso fazer por você? Declara-me o que tu tens. Eu ainda tenho uma botija de azeite.
capítulo 3 são os capítulos, capítulo 3 ao capítulo 4 são conhecidos como os capítulos da maravilhosa graça. O Deus que visita o palácio de Jorão, Ele visita a casa de uma viúva pobre, e é o mesmo que vai visitar a casa de uma mulher rica. O que eu estou dizendo é que o mesmo Deus que entra nos palácios, entra na casa da mulher rica, também entra na casa de uma mulher que não tem nada. O olhar de Deus não está apenas na casa de quem tem sobra, mas também está sobre aqueles que não têm quase nada. Eliseu pergunta para esta viúva: o que eu posso fazer por ti? Para a mulher de Sunem ele pergunta: o que há de se fazer por ela? Ou seja, há sempre um interesse de Deus de se envolver com você. No capítulo 4, o que eu posso fazer por você? No capítulo 4, versículo 8, a partir do versículo 9, o que nós vamos fazer por ela? A mulher pobre tem filho, não tem dinheiro e nem marido. A mulher rica tem dinheiro, tem marido, mas não tem filhos. E o que é que une essas duas histórias no comum? É que as duas dependem da mesma graça. Eu convido a igreja a ficar de pé. Cadê o Antônio para louvar um hino, se ele estiver por aí? O que nós temos em comum, diga assim, o que nós temos em comum. Primeiro, é o mesmo inimigo, o credor. Segundo, dependemos da mesma graça. Terceiro, cada um de nós tem um pouco de azeite. Nós vamos fazer assim. Eu vou perguntar: declara-me o que tu tens, e você vai dizer o que você realmente tem. 1, 2, 3, igreja, declara-me o que tu tens. Eu ainda tenho um pouco de azeite. Eu quero fazer uma oração nesta noite. E eu não vou estender o apelo, primeiro, por vidas que precisam se render a Cristo Jesus. Nesta mensagem eu trouxe um sermão cristocêntrico. E até quando você vai carregar essa dívida, sabendo que Cristo pode quitá-la nesta noite, se você o aceitar como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém para Jesus aqui? Levanta a mão. Alguém que queira se entregar a Cristo? Alguém que quer fazer a confissão da fé? Alguém que quer se render a Cristo Jesus, dizer: eu aceito a Senhor Jesus como meu insuficiente Salvador? Alguém quer aceitar a Cristo nessa noite? Eu espero você. Se não tiver, tudo bem. Mas vocês que ouviram esta palavra, e talvez há um credor passando na porta da tua casa, mas nessa noite você entendeu que Deus não precisa que você traga tudo, mas que você traga aquilo que é o suficiente para Ele realizar um grande milagre. Se você quer receber esta oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Eu espero você. Eu espero você. Se você quer receber esta oração, Deus desta igreja, e eu digo esta noite:
igreja. Canta, Antônio. Aí ele abaixou. Recebe graça. Quem quiser vir pra frente, a oportunidade está aberta. Vem agora, venha hoje. Recebe essa graça. Deus está na casa. Vai, Antônio. Quão grande Adora, é o meu Deus, cantarei O credor não vai levar. Ele já disse, o credor não vai levar. O credor não vai levar. Está livre. Onde é o meu Deus? Adora. Vai, com esplendor de oh glória, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria. Tem azeite, adora. Tem azeite, glorifica. Recebe glória. Não olha não, irmão. Mergulha nas águas. Mergulha. Agora entra nessa presença. Receba aí línguas estranhas. Cânticos. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você é livre. Sai depressão, sai angústia, solta ele, solta ela. Condenação, vozes do inferno, sai. Azeite na casa, tem azeite na casa, tem azeite na casa. Paralha da sura da cai. Três formam-se em Se tem lágrima, derrama. Se tem lágrima, derrama. Se tem lágrima, derrama. Cordeiro e leão, quão grande. O teu filho vai voltar, minha irmã. E todos o seu marido vai voltar. Tua casa será salva. Tua casa será salva. Sobre todo nome é o teu. Diga, tu és digno. Oh, aleluia. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão Diga, e todos hão de ver. A dívida foi paga, meu irmão. A dívida foi paga, Levanta a mão e declara que você serve um Deus grande. Quão grande. Foi paga. Vamos terminar assim. A igreja levanta a voz. Com grande É o meu Deus.
Dá para você escolher alguém para abraçar nessa noite. Homem abraça homem, mulher abraça mulher, jovem abraça jovem. Abraça. Diga: tem azeite. Diga: tem azeite. Tem azeite. Isso, diga. Que graça é essa, Espírito? Diga: recebe a alegria do azeite. Recebe o renovo do azeite. Recebe o quebrantamento do azeite. Não vai ser só aqui, vai ser na tua casa. Na tua casa. Azeite derramado em casa. Ore por essa pessoa, vai. Abrace e ore por ele. Prepare o vaso. Prepare o vaso. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela tua presença. Está tão gostoso ficar aqui. Está tão gostoso ficar aqui. Mas a nossa certeza é que nós iremos para casa, sabendo que a tua presença irá conosco. Olha estas vidas que estão aqui à frente, Jesus. Eu não sei quais são as ameaças e o que o credor tem lhe dito, mas o homem de Deus desceu na casa e ele veio do céu dizendo: vai em paz. O azeite vai começar a descer no teu lar. Recebe a paz do Espírito. A dívida está paga. Vão em paz. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho